Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre significado. Talvez vocês achem um pouquinho estranho a forma como eu vou começar contextualizando esse vídeo, mas a ideia de gravar exatamente esse tema foi por conta de uma queimadura que eu sofri ao passar uma determinada peça de roupa antes de ir para um evento que eu precisava. Calma, que daqui a pouco tudo isso vai ficar muito claro para vocês. Eu sou Isabelle Magnani, sejam bem-vindos ao meu canal. Se inscrevam aqui, ativem o sininho para receber vídeos, porque a gente tem vídeos novos todas as terças-feiras. Agora vamos para o contexto? Eu já tenho 28 anos e há 28 anos eu tô ilesa, ou estava ilesa, a ter uma queimadura de algum tipo. Porém, há uns 2 meses atrás, ou em torno de um mês, por aí, um mês e meio, eu tava passando uma roupa porque eu precisava ir pra um evento e eu tava passando essa roupa na minha cama. E, gente, costumo ser muito atenta nas atividades que eu faço. E foi questão de segundos ou milésimo de segundos que eu peguei o ferro de passar roupa e eu encostei na minha perna. Mas foi tão rápido que não tinha como causar o estrago que causou. A ponto de, sinceramente, olhando pra minha perna agora, eu não sei se isso algum dia vai sair. A minha dermatologista que lute e eu também cuidando disso daqui. Mas o que eu quero abordar com vocês é que o porquê que isso me gerou esse vídeo e essa questão da gente do insight, né? A ideia do que eu quero trazer para vocês, que é um significado para mim. Eu sou o tipo de pessoa que tudo na vida tem um significado, tudo na vida tem um porquê. Eu posso até não entender aquele porquê ou não entender naquele momento o porquê que aquilo aconteceu, mas para mim tudo tem um porquê, tudo tem uma sincronia, nada é coincidência. E naquele momento, de fato, que eu tava passando a roupa, eu tava muito irritada com uma situação. Na hora que o ferro de passar roupa encostou na minha perna, eu senti aquele queimar, que inclusive no momento eu não achei que ia ser um estrago tão grande, mas eu senti como uma chamada de atenção, uma forma de Deus me chamando, e para quem não acredita não acredita em Deus, que acredite em algo maior ou em algo chamando a sua atenção. Sabe quando você tá indo por um caminho errado e alguém pega e fala: "Ei, vem pra cá"? E eu tava muito irritada com uma situação que eu não precisava estar irritada ou que eu não precisava estar pensando coisas piores daquela situação, porque nós, seres humanos, a gente tem uma tendência de às vezes acontecer determinada situação e não analisar aquela situação só pelo fato do que ela aconteceu. A gente analisa muito pelos nossos vieses. Então eu já estava começando a transformar a situação em questão de uma forma muito pior do que realmente estava. Então foi algo muito incrível que eu senti, de como se fosse uma puxada, uma chamada de atenção de: ei, volta pro eixo. Que é isso que a gente sempre precisa. Como a gente vive em uma sociedade que tem muita informação, tem muito ruído externo, isso também faça com que a gente tenha os nossos ruídos internos. E faça com que a gente vá para uma linha de pensamento que muitas vezes a gente não deveria estar indo, não deveria estar perdendo tempo, perdendo vida, imaginando cenários que muitas vezes nunca vão acontecer. Isso, na verdade, literalmente é um ponto da ansiedade. Não necessariamente você precisa ser uma pessoa ansiosa para sofrer disso, mas a partir do momento que a gente está perdendo tempo imaginando cenários hipotéticos, a gente já está gastando energia com o que não deveria. E o porquê que eu tô falando como significado? Quantas vezes na vida a gente já não passou por uma determinada situação onde alguma coisa externa foi como se fosse uma chamada de atenção pra gente pro eixo? Naquele momento, eu agradeci. Eu realmente agradeci porque eu vi o quanto algo maior estava agindo na minha vida. E aqui, antes que venha comentários do tipo: nossa, então você agradeceu por ter uma queimadura na sua perna? Então você é uma boba alegre por ter uma queimadura agora? Não é bem assim. Eu penso que tudo na vida a gente tem que atrelar algum significado. Como eu disse, eu não acredito que as coisas sejam por um acaso. Então, naquele momento, eu preferi atrelar a um significado que de fato me ajudou de alguma forma. E isso não significa que para circunstâncias da vida a gente tenha que agradecer com a maior felicidade do mundo. E eu vejo que faz muito mais sentido a gente olhar com um olhar mais de sabedoria ou tentar ver todas as situações que acontecem com a gente com um viés positivo, com um viés de aprendizado, do tipo: nossa, aquilo aconteceu comigo por conta de alguma situação boa, e não importa qual seja a situação. Isso é uma coisa que já está muito inerente em mim, não importa o quanto eu esteja sofrendo com determinada situação na minha vida, eu acredito que aquilo tem um porquê e tudo eu tiro um lado bom, por mais sofrido que seja. Mas, por exemplo, uma situação que aconteceu comigo hoje. Eu fui para um compromisso profissional e eu solicitei um Uber. Ele estava chegando na minha rua, no que ele estava chegando na minha rua, ele excluiu. Ele, na verdade, não excluiu, ele cancelou a viagem. Naquele momento, me subiu um negócio que eu falei assim: gente, mas por que ele cancelou? No que eu ia reclamar pra mim mesma, eu falei:
Opa, isso pode ser uma proteção? Pode ser que não era pra eu ir com aquele Uber? Pode ser que não era pra eu estar naquela rua naquele momento e logo depois já veio um outro Uber? Então, quantas situações do cotidiano a gente não consegue atrelar determinados significados? E alguns chamam isso de positivismo tóxico. Eu não acredito que isso seja positivismo tóxico. Eu acredito que seja ao contrário. Se você é uma pessoa que, se o Uber atrasa ou se o Uber cancela, você reclama. Se você leva uma queimadura de um ferro de passar roupa e você reclama. Se acontece alguma coisa no seu ambiente de trabalho, se o café cai nos seus documentos e você reclama, por que não pensar de uma forma diferente? Por que não pensar que muitas vezes não era para ir daquela forma? Isso, inclusive, esse exemplo que acabou de vir na minha cabeça, né? Do café caindo em determinado papel. Eu lembro quando eu tava na faculdade, eu sou uma pessoa que eu gosto de tomar muito chá. Eu amo café e também amo muito chá. E eu gostava de levar chá todos os dias. E aí eu tava indo pro meu estágio, eu tava no meu último ano de faculdade. Eu tava indo pro meu estágio onde eu já tinha que elaborar determinadas peças e depois levar pro professor na aula à noite. E nesse dia, o chá caiu no meu caderno inteiro. Gente, eu sou uma pessoa que faz muita anotação. Hoje eu sou do time do iPad, mas eu sou uma pessoa que faz muita anotação. Então, o meu caderno e todas as minhas folhas de peças processuais, eu tive que refazer tudo. Naquele momento eu podia ter chorado, naquele momento eu podia ter xingado algo maior. Pra quê? Eu olhei para aquilo e falei, nossa, vou ter que refazer. Refiz. Então, eu acredito que isso seja muito um poder de resiliência, porque isso não é sobre o mundo, isso é sobre a forma como a gente enxerga o que acontece com a gente. E quando a gente enxerga que a gente pode atrelar todas as coisas que acontecem com a gente com um significado melhor, eu acredito que a vida fique mais leve. Porque, de fato, eu podia ter ficado brava com o ferro de passar roupa. Eu tô com essa marca na minha perna que eu não sei realmente se vai sair. Mas eu vou ficar brigando com isso? Eu me recordo que teve um dia, quando eu ainda trabalhava como CLT nas empresas, eu estava em uma empresa e era um dia que eu estava muito incomodada com algumas situações e eu, inclusive, sabe aquele dia que você não tá legal? E aí eu tropecei no chão. Gente, no que eu tropecei no chão, eu olhei com uma cara, assim, de brava pro chão e no que eu olhei, eu falei, nossa, na hora, eu tenho muito essa facilidade de sempre voltar pra minha essência, de ver que eu não tava ali no meu eu, né, no meu... Eu sempre gosto de estar mais leve, de estar mais calma, de estar mais amorosa. Isso não significa falta de seriedade e falta de dureza nos momentos certos, tá? Mas no momento que eu tropecei, eu olhei brava pro chão, ou seja, lembra que eu mencionei sobre a questão externa? Eu olhei brava pro chão. O chão sempre esteve ali. Seria muita falta de autorresponsabilidade falar assim, não, porque o chão não sei o que. Naquele momento eu falei, uau. Aí eu voltei pra mim, me desculpei comigo mesma por aquela situação, por eu estar irritada, por eu não estar bem. E até mandei uma oração mental ali pro chão, do tipo, nossa, sinto muito, sabe? Dito algum desses exemplos, eu espero que algum com certeza já aconteceu com você. Quem nunca aconteceu isso com o Uber? Mas eu espero que você comece a pensar nos significados das coisas que acontecem à sua volta. Antes de você ficar irritado porque não teve a entrega da cama ou da geladeira na sua casa no dia certo ou no momento certo, comece a pensar, nossa, mas talvez não era para ser nesse dia. Ou, nossa, mas eu tava quase conseguindo aquela vaga de emprego. Talvez não era para ser sua, talvez tenha algo melhor. Eu sempre penso que tem algo melhor para nós na nossa vida. Então, acredito que a dica de hoje não é sobre ser uma boba alegre, não é sobre não ver a seriedade das situações ou a gravidade das situações, mas é o significado que você atrela a elas. Você atrela um significado muito pior do que tem? Porque o que eu penso? Vou utilizar o exemplo inicial que deu a ideia desse vídeo, que foi a minha queimadura do ferro. Ia adiantar se eu ficasse reclamando pra mim mesma? Nossa, Isabelle, como que você foi tola? Ou, nossa, agora tá doendo muito. Nossa, agora tá ardendo. Nossa, por que eu fui fazer isso? Por que eu não tive mais atenção? O que todas essas palavras, essas atitudes, esses xingamentos com o meu eu, o que isso ia mudar o cenário? Voltar no tempo eu não poderia. Então eu penso que sempre que a gente olha pra frente, a gente realmente tem que olhar com o passado, a gente tem que olhar com gratidão ao que aconteceu. Por mais que tenha acontecido situações ruins, a gente tem que tirar ensinamentos bons. Isso é a base pra gente conseguir evoluir, senão a gente não evolui pro próximo passo. E sempre olhar pro futuro e pro presente com
uma análise sistêmica de como eu posso ver isso numa melhor versão. Espero que esse vídeo te faça refletir de eventuais significados que já estão acontecendo na sua vida e talvez você não esteja tão desperto para vê-los. Se você gosta de conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, ative o sininho e, não menos importante, não esqueça de curtir. E me fala aqui, você já tinha esse tipo de visão?